Estamos na Semana Mundial da Alergia. Este ano o tema é alergia alimentar. A conscientização vem no momento em que a classe médica se une para fazer um alerta sobre o avanço de casos da doença. As crianças são as principais vítimas. Roberta é mãe de Mateus, de 4 anos. O menino tem alergia alimentar à proteína do leite de vaca. A família passou por situações difíceis. Por conta do problema, a criança chegou a ficar internada. Ele ficou sem comer em 2017 e agora, infelizmente, também. A gente vai ter que fazer uma endoscopia para poder, no Rio, para saber qual a causa agora da parada de ter ficado sem comer novamente. Há 3 meses, a criança não consegue fazer refeições para se alimentar apenas com suplemento vitamínico. A saída que eu tive é inserir tudo no Nalcate, tudo que eu posso inserir. Pedaços de verduras, pedaços de frutas, tudo que eu posso, sempre fiz isso desde a outra parada dele de ter, de comer e não coloca açúcar, nunca coloquei. Segundo especialistas, mais de 170 alimentos podem ser potencialmente alergênicos, entre eles o ovo e o leite. Quando há uma reação alérgica mais grave, o paciente pode ter uma anafilaxia e, se não acontecer uma intervenção médica, pode ser fatal. A alergia alimentar é uma condição que algumas pessoas desenvolvem quando elas são expostas a algum alimento. Por exemplo, a pessoa nasce e começa a ter contato com os diversos alimentos. Dependendo de vários fatores, e principalmente de uma predisposição genética, alguns indivíduos passam a identificar em alguns alimentos algumas coisas que são estranhas e passa a formar mecanismos de defesa contra aquilo. E aí você, numa próxima vez, for exposto àquele mesmo alimento, você pode apresentar essas várias reações e aí vão dar as manifestações clínicas, que podem ser leves, discretas e podem ser moderadas ou até graves, muito graves. Na Semana Mundial da Alergia Alimentar, a classe médica faz o alerta para esta doença que afeta a vida de milhares de pessoas no mundo. Segundo dados, 8% de crianças até 2 anos e 2% de adultos têm algum tipo de alergia alimentar. Em Campos, centenas de crianças são atendidas pela rede pública de saúde. Nós temos hoje em dia cerca de 300 pacientes no programa, não chega a 300, 290 alguma coisa, que estão sob acompanhamento, alguns ainda com diagnóstico não totalmente definido, mas de qualquer forma todos eles estão sendo acompanhados e estão recebendo as fórmulas substitutivas do leite de vaca, essas crianças que têm alergia ao leite. A alergia à proteína do leite de vaca não é a mesma coisa que intolerância à lactose. Os sintomas são parecidos. A intolerância à lactose ela pode ser uma condição transitória, mas tende a ser definitiva. Não é tão comum em crianças pequenas, é comum em crianças maiores e em adultos. E para você ter uma ideia, segundo alguns estudos aqui no Brasil, cerca de 60% a 70% da população tem intolerância à lactose. Só que são sintomas tão discretos que as pessoas às vezes nem sabem. Enquanto que a alergia ao leite é uma condição mais rara e as situações graves, ou seja, as reações anafiláticas ao leite, são mais raras ainda, felizmente, porque são situações às vezes podem ser muito perigosas. Em ambos os casos, a atenção à dieta é fundamental. Roberta tem esperança da cura do filho. Eu acho muito legal a Semana da Conscientização, porque realmente muitos não sabem, não entendem, não compreendem. Qualquer coisinha pode ser fatal para a vida da criança,